E para a nossa peça de hoje, aqui vou estar usando Tricoline como tecido, que é essa estampa maravilhosa de coelhinho, é lá da loja Ponto X Tecidos. E para as mangas, vou estar usando o tecido organza, que é esse que ele é mais transparente, então ele vai dar uma super delicadeza para a nossa peça. Os moldes, vou estar usando o kit de moldes, o modelo número 1. Aqui os moldes têm de 3 meses a 4 anos, lembrando que todos os moldes estão aqui embaixo na descrição, tá bom? Vou deixar o link para vocês adquirirem. Também vamos precisar de régua, tesoura e um giz para marcar o nosso tecido. E também vamos precisar de elástico, aqui estou usando um elástico roliço. E a primeira coisa que vamos fazer é estender o nosso tecido na mesa. Aqui estendi o meu tecido e vamos dobrar ele no meio para a gente cortar o nosso tecido de uma vez só. Aqui escolhi o tamanho de 1 ano para a gente fazer a nossa peça, peguei a frente e costas dele, mas vendo esse passo a passo, vocês conseguem fazer em qualquer tamanho, tá? Então agora vamos dobrar o nosso tecido para a gente começar a cortar. Depois de dobrar o seu tecido, vamos pegar os moldes. Aqui vou começar cortando pela parte da frente. Então vamos ajeitar bem certinho o nosso molde no nosso tecido. Vamos colocar um pezinho em cima para segurar bem certinho o nosso molde. Aqui você também pode segurar com agulhas, mas eu não gosto, pois o molde ele vai ficar marcado depois. Então, colocando o nosso molde em cima do tecido, colocando um pezinho, agora vamos com o giz riscando a volta toda, tá? Então vamos riscar a parte de cima, a parte do bracinho, a lateral e a parte de baixo não precisa riscar, tá? E agora vamos cortar a altura da saia. Para a gente saber a altura da saia, aqui vamos pegar o manual que vem junto com os moldes quando vocês adquirem ele. Aqui tem todas as medidas certinhas. Então aqui, ó, para a gente cortar a nossa saia, tem as duas medidas, para você cortar ele no joelho e cortar longo. Então aqui, para a gente cortar no joelho, vai ser uma altura de 25 centímetros. E se você quiser ele longo, você pode cortar com 30 centímetros. Então agora, do final do molde para baixo, vamos marcar 25 centímetros. Então pode pegar sua régua, vamos colocar ali bem certinho, e com 25 centímetros vamos fazer uma marcação. E agora que a gente já sabe a altura da nossa saia, vamos fazer a lateral do nosso vestido. Aqui vou fazer uma risca reta acompanhando o molde original. Então é só colocar a régua bem certinha e continuar o molde fazendo uma risca reta até o final. Agora, vamos precisar abrir as laterais, porque esse vestido é um vestido trapézio, então ele é aberto nas laterais. Então aqui na lateral eu vou abrir 5 centímetros. Então do final da risca, aqui ó, onde eu tô mostrando pra vocês, vamos marcar mais 5 centímetros. E agora vamos precisar ligar os pontos. Vamos ligar debaixo do braço com o final dessa risca que fizemos. Então lá em cima vamos descendo até chegar no final da risca que acabamos de fazer. Então é só colocar a régua bem certinho e faça uma risca também para ligar esses dois pontos. Então recapitulando, você vai pegar o molde, vai colocar em cima do tecido, risca a volta toda. Aí depois você risca a altura que você vai querer do vestido e depois você abre esses 5 centímetros para fazer a lateral. E depois é só fechar os pontos. Agora que o molde já está pronto, antes de cortar eu vou colocar agulhas para segurar tudo bem certinho, para na hora que a gente for cortar o tecido não sair do lugar e para a gente não perder essa marcação. Então coloquei uma agulha ali na parte de baixo e ali na parte de cima vou tirar o pezinho, vou tirar o molde e também vou colocar uma agulha para ficar tudo bem presinho. E agora já podemos cortar o nosso molde, tudo bem certinho, a volta toda. E agora vamos fazer exatamente a mesma coisa com a parte das costas do nosso molde. Vamos dobrar o nosso tecido, vamos colocar o nosso molde, coloca o pezinho em cima, risca a volta toda, marca a altura, que é de 25 centímetros, fecha o molde, aumenta 5 centímetros na lateral e liga os pontos depois. Coloca a agulha para segurar bem certinho antes de cortar o tecido, tá? E aí você já pode vir cortando tudo bem certinho. E lembrando que esses moldes eles já têm margem de costura, tá? Então não precisa acrescentar mais nada na parte do molde. E agora que já temos a parte da frente e a parte das costas já cortadas, vamos aproveitar que a parte da frente ainda está com agulhas pra gente abrir ele no meio. Porque como ele vai ter a abertura de botões bem na parte da frente, aqui a gente tem que pegar a tesoura e vamos abrir bem no meio o nosso molde. E para as mangas, aqui vou pegar o meu tecido organza. Lembrando que esse tecido, ele organza,
ele é bem fininho, então ele é um tecido bem delicado de ser trabalhado, tá? Então você tem que ter paciência, porque ele desliza um pouco na hora de costurar, tá? Você tem que fazer ele bem devagarzinho. Se você não tiver paciência ou for bem iniciante mesmo, recomendo vocês a usarem tricoline, tá bom? Pra fazer a parte das manguinhas. Então aqui eu vou colocar o mesmo molde que eu uso para cortar o vestido, eu vou usar para cortar as mangas. Vocês vão ver que legal que fica. Então aqui dobrei também em dois, coloquei o meu molde em cima e vou vir riscando a volta toda. Vocês vão ver que depois ele vai encaixar certinho no nosso vestido. Então aqui risquei a parte de cima, a parte dos bracinhos, na lateral. Aqui na lateral eu vou riscar até chegar em um dedo. Faltando um dedinho aqui eu vou parar de riscar. Vou tirar o meu molde de cima, ó. Então aqui eu risquei somente 7,5 centímetros, tá? A lateral. Vamos tirar o nosso molde de cima, ó, bem delicado, bem devagarzinho, para não perder a marcação, porque esse é um pano que escorrega bastante, tá? Aqui vou colocar o meu pezinho de volta em cima. Vou pegar a minha régua e vou fechar esse molde. Então, vou só colocar e fazer um risco pra gente fechar essa parte de baixo. Vamos prender com agulhas bem certinho o nosso tecido e já podemos vir cortando. Então aqui a gente vai precisar fazer isso 2 vezes, porque vamos precisar de 2 mangas. Então agora que já temos todas as partes já cortadas, agora já podemos começar a parte da confecção da nossa peça. Aqui vou tirar as agulhas, vamos abrir o nosso tecido. Essa é a parte das costas, eu vou colocar certinho ela na mesa e vou encaixar em cima dela a parte da frente. Então vamos começar colocando direito com direito. Então vamos pegar o nosso tecido, vamos colocar estampa com estampa para a gente começar a fechar a lateral do nosso vestido. Colocando em cima, vocês vão ver que vai encaixar certinho. Então aqui vou colocar direito com direito e já vamos passar uma costura na reta e depois uma costura para fazer acabamento no overlock ou no zigue-zague. E agora vamos abrir, ficou desse jeitinho. E agora vamos fazer o acabamento da parte da frente para a gente fazer os botões. Então já pode passar no overlock os 2 lados do nosso vestidinho, que é esse que vai ficar na parte da frente. E depois já podemos virar o acabamento de 1,5 centímetro. Esse vai ser o acabamento para no final a gente colocar os botões. Essa parte dos botões eu vou deixar para fazer por último, tá? Mas esse acabamento a gente já pode estar fazendo agora. Então aqui vou prender com agulhas 1,5 centímetro e vou passar uma costura na reta. Vamos fazer isso nas 2 laterais. E depois de passar essa costura, a parte da frente fica desse jeito, ele já fica com o acabamento pronto. E agora vamos fazer a parte das manguinhas. Então vamos pegar o nosso outro tecido e vamos fazer uma barrinha na parte de baixo. Aqui vamos fazer uma barrinha bem fininha, vamos virar 1 centímetro e depois mais 1 centímetro. E vamos passar uma costura na reta. Vamos fazer isso nas 2 mangas. E se você quiser passar no ferro para ficar um pouco mais assentado esse tecido, usa a menor temperatura que tiver no seu ferro, tá? Para não queimar o nosso tecido. E agora, vamos dobrar no meio e vamos fechar a lateral da nossa manga. Aqui vou colocar uma agulha para segurar. Vamos passar uma costura na reta e no overlock. Prontinho, aqui já fiz esse acabamento nas 2 mangas e fica desse jeitinho. Já fica o formato de uma manga mesmo. E agora vamos juntar a nossa manga com o nosso vestido. Então vamos pegar o nosso vestido, vamos pegar a nossa manga, vamos virar primeiro a nossa manga para o lado direito. E depois vamos juntar direito com direito. Vamos juntar certinho as 2 costuras que vão ficar embaixo do braço. Vamos primeiro costurar de um lado, até chegar embaixo, e depois pode subir fazendo a outra costura deste lado também. Aí passa uma costura na reta e depois no overlock. Lembra de dar retrocesso no começo e no final. O outro lado também. Vira a manga para o lado direito, coloca direito com direito, coloca certinho as 2 costuras debaixo do braço e já pode passar uma costura prendendo os 2. E depois de prender os 2, o nosso vestidinho ele já fica desse jeitinho. Aqui ele vai ficar como se fosse aquelas mangas bem bufantes na parte de cima.
A parte da frente do nosso vestido está desse jeitinho, ó, por dentro ficou assim. E agora vamos precisar passar uma costura na parte de cima do nosso vestido para a gente fazer o acabamento com elásticos. Então aí em cima na parte da manguinha vamos passar o overlock, a volta toda, desde o começo do nosso vestidinho, ó, da parte da frente, vamos costurando até chegar do outro lado. Então já pode passar o overlock em toda essa parte de cima do nosso vestido. E com todos os acabamentos do nosso vestido já feitos, ficou desse jeitinho. E agora lá em cima, na parte de cima, vamos vir desde o começo até o final, fazendo uma barrinha de 1,5 cm. Vamos fazer de 1,5 cm para depois a gente vir passando o nosso elástico roliço por dentro. Então agora o que vamos fazer dessa barrinha vai ser como uma canaleta, para depois a gente passar o elástico por dentro. E com a barrinha da parte de cima já feita, vamos agora passar o nosso elástico. Aqui eu tenho 40 centímetros de elástico. Eu vou usar desse roliço porque ele fica mais bonitinho, porque na parte dos ombros, das manguinhas, né, ele vai acabar aparecendo porque o tecido é transparente. Então esse elástico roliço, ele aparentemente é mais bonitinho para ficar aparecendo ali depois. Então eu vou passar a volta toda. E depois de terminar de passar o elástico, lembra de dar bastante retrocesso nas duas pontinhas dele para não escapar depois, tá? Então terminou de passar o elástico, já dá retrocesso. E aqui a parte de cima do nosso vestido já está pronta. Ela fica bem bonitinha com esse charminho dos elásticos. E se você quiser passar elástico também na barrinha da nossa manga, também pode, para deixar um charminho nela também e ficar bem frufru. A parte de dentro do acabamento ficou desse jeito. E a parte de cima, como é feito com elásticos, ela serve em vários tamanhos. E aqui o nosso vestidinho já está quase pronto. Falta somente a barrinha na parte de baixo e a gente colocar os botões. Então, para a parte de baixo, a gente já pode fazer a barrinha. Então, na barra, você pode fazer duas opções. Ou você pode passar o overlock e virar uma barrinha de 2 centímetros, ou também você pode virar uma barrinha de 1 centímetro e depois de mais 1 centímetro. E agora já podemos colocar os botões. Aqui vou estar usando botões na cor pretas, porque os meus botões coloridos acabaram. Mas vai ficar perfeito se vocês colocarem botões laranjas ou verdes nesse vestidinho. Já vai combinar bem com o tema de cenoura. Então aqui a gente vai fazer as marcações primeiro, pra gente colocar os botões. Aqui no canal eu já ensinei diversas vezes vocês colocarem os botões, mas sempre tem gente nova chegando, então aqui eu vou mostrar de novo pra vocês. Então o que vamos fazer? Vamos pegar os nossos botões, vamos colocar certinho aonde a gente quer que ele fique, vamos pegar o giz e vamos marcar a altura do nosso botão. Então coloca ali onde você quer que fique, pega o giz e marca em cima dele e marca embaixo dele. Isso já vai ficar uma marcação para a gente fazer a casinha do nosso botão. Então vamos fazer isso com todos os botões. Coloca o botão certinho onde você quer que fique, risca em cima e risca embaixo. Aqui as marcações ficam desse jeitinho, ó. Acho que não dava direito para vocês enxergarem, eu vou riscar com uma caneta para vocês conseguirem ver melhor. Essa minha caneta ela apaga com calor, então não tem problema de eu riscar o tecido. Então ficou desse jeito a marcação. E agora vamos na máquina reta, coloca no ponto 2 da sua máquina, que é um ponto menorzinho, e vamos passando um retrocesso, fazendo como se fosse um retângulo de pé. Então passa várias costuras para ficar bem reforçado. Eu vou fazer na máquina e já volto para mostrar para vocês, assim vocês conseguem entender melhor. Pessoal, se a costura de vocês ficarem um pouquinho torto, não tem problema, porque depois o botão vem por cima, então nem dá pra ver direito. Então já fiz todas as casinhas, ficou desse jeitinho. E agora a gente vai precisar abrir essa casinha no meio para o botão poder passar por dentro. Então vamos pegar a tesoura e com cuidado vamos abrir dentro dessa casinha. Então vai abrindo bem devagarzinho, cuidado para não cortar a linha que acabamos de passar. Então agora é só vocês virem abrindo todas as casinhas com a tesoura e vai passando o botão por dentro para ver se o buraquinho já está do tamanho correto. Então abriu o buraquinho, o botão passou por dentro, já está certinho. E se por um acaso, por acidente, vocês acabarem cortando a linha que vocês já costuraram a casinha, não tem problema. É só vir com uma agulha de mão e ir fechando o buraquinho de novo. E agora já abri todas as casinhas. Então agora precisamos fazer a marcação para a gente costurar os botões do outro lado do vestido.
Então vamos colocando bem certinho, um tecido em cima do outro. Vamos colocar a casinha em cima do outro tecido. Vamos pegar uma caneta que apaga com calor ou com giz, vamos passar por dentro desse buraquinho que acabamos de fazer pra gente marcar a outra parte do vestido. Aqui vocês vão entender melhor o que eu tô fazendo. Coloquei um tecido certinho em cima do outro. Vou passar a caneta por dentro do buraquinho pra marcar o tecido de baixo. Assim já vai ficar bem certinho aonde a gente tem que costurar os botões. Prontinho, as marcações já ficam certinhas, então agora é só vocês virem com uma agulha de mão e costurar cada botãozinho na sua marcação. E tcharam! Nosso vestido já ficou prontinho, essas mangas ficaram muito bonitinhas, esse estilo de manga é a manga bufante, então ela fica grande assim mesmo na criança, é o estilo dela. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo que me ajuda demais na divulgação, se inscreve no canal, beijinhos e até o próximo vídeo!